eu loguei. Agora acho que vai dar certo. Olá, pessoal, desculpa, a TV estava dando operação aqui. Vamos começar aqui, a gente está esperando, estávamos esperando as outras salas acabarem, estão acabando agora, estamos recebendo mais gente, vamos dar mais um minutinho só para o pessoal entrar. Sejam muito bem-vindos. Eu estou de máscara porque nós estamos aqui juntos na sala aqui no prédio da reitoria, aqui no NASP, Campos Engenheiro Coelho. Tá? Então, nós vamos apresentar daqui, tanto eu, o professor Bruno, o professor Fernando, a professora Luísa, estamos todos aqui. Todos trabalhamos juntos na Unaspres e nós vamos falar sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz aqui, qual é o nosso objetivo, como a gente produz materiais didáticos, os desafios. É uma conversa aberta que nós queremos ouvir vocês, ouvir perguntas. Então, vocês podem aí escrever no chat qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer interação, ou levantar a mão aqui também. É só clicar ali em reação e tem lá levantar a mão. Você pode levantar a mão, a gente dá também a voz para vocês. Nós dividimos essa apresentação em algumas partes, onde cada um de nós vamos falar sobre a sua própria área de atuação dentro da produção de materiais didáticos. O material didático, como todos sabemos, é antigo, a ideia do material didático. O seu uso em larga escala foi potencializado com o sistema de ensinos na educação básica, certo? Então, todas as principais redes hoje têm material didático, e no EAD, basicamente, surge o EAD a partir dos seus materiais didáticos. A grande pergunta é: como fazer com que esses materiais didáticos alcancem os objetivos de ensino-aprendizagem propostos? Dentro das escolas básicas, nós temos a figura do professor, a qual está diretamente ligada dentro da sala de aula. Então, o professor conduz o material didático. Ele é um instrumento e o professor, na verdade, é realmente aquele que está controlando. Então, muitos de nós vivemos aí experiências semelhantes, acredito que você deva ter tido isso, de professores que iam cabo a rabo no livro didático, e professores que você fala assim: para que eu comprei esse livro aqui este ano? O professor nem abria aquele material didático. Acontecia várias vezes isso, pelo menos comigo e com outros tantos acontece. Quando a gente transfigura essa discussão para a educação à distância, ou até para a educação híbrida, com metodologias ativas, como a sala de aula invertida, esse é um processo que não cabe mais. O aluno precisa fazer uso do material didático. No EAD tradicional, nós temos basicamente o material didático como processo pedagógico, como processo de ensino-aprendizagem. Se você tira o material didático do EAD, da educação à distância, o que sobra? A pandemia trouxe possibilidades, como, por exemplo, o Zoom, onde a gente consegue fazer aulas aqui, e eu falo e tento fazer a mesma aula que eu fazia antes, em sala de aula, então trago o presencial para esse processo, que não é a mesma coisa. Isso são aulas mediadas por tecnologias, mas não são aulas de educação à distância. O que torna a educação à distância? Seu material didático. O NASP, então, eu vou pedir para o Fernando, que está aqui com a gente, para ele... Desligar o som ali primeiro. Para ele compartilhar a tela dele, ele vai compartilhar a nossa apresentação. Primeiro a gente vai se apresentar e depois a gente vai começar a falar justamente sobre este contexto que eu já introduzi. O desafio de se produzir ensino-aprendizagem em larga escala. Certo? Então, meu nome é Rodrigo Foles, eu sou professor no mestrado profissional, professor colaborador aqui no mestrado profissional em educação do NASP. Dirijo também a Unaspres. A Unaspres é a editora universitária adventista, editora do Centro Universitário do NASP, que serve a toda a rede de educação superior adventista, produzindo também materiais didáticos para a educação adventista à distância. Então, eu quero que agora o Fernando se apresente, depois o Bruno, depois a Luísa,
e fale um pouquinho deles, e aí a gente começa, porque a nossa apresentação ela não vai ser dividida, a gente vai fazer um bate-papo entre nós mesmo. Essa é a ideia, assim, cada um vai apresentando e outros vão contribuindo. Então, Fernando, não sei se você está com a câmera funcionando. Deixa eu ver. Se não tiver, tá, estou te vendo. Alô, bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu me chamo Fernando. Trabalho aqui na Unaspress, desenvolvendo produtos para aprendizagem. Alguns deles, né, são produtos audiovisuais, e a gente vai conversar um pouco disso hoje. Eu tenho formação na área de comunicação social e também em teologia. E eu me especializei, né, tenho me especializado em produtos educativos. Vocês estão ouvindo bem, gente? A gente, como estamos todo mundo na mesma sala, nós estamos compartilhando o mesmo áudio aqui, tá? Então, se vocês tiverem algum problema de ouvir, dá um toque assim. Luiz, você vai abrir seu microfone? Aí eu fecho o meu aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, tudo certo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luísa Simões. Eu trabalho aqui na Unaspress tanto como analista editorial e designer instrucional. A gente aqui desenvolve alguns templates, manuais, um auxílio para os professores conteudistas, validadores. Conteudistas são aqueles que vão escrever o material, produzir as atividades, mas eles não produzem sozinhos. Eles produzem com base no material que a gente oferece para eles, com instruções, templates, porque o EAD tem métricas, né? Mais para frente a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos. Aqui é o Bruno, também trabalho na Unaspress, principalmente na parte mais relacionada à gestão, né, dos trabalhos que são realizados. E a gente vai falar um pouco também sobre essa dimensão ao longo da apresentação, né? Um pouco dos desafios relacionados à gestão dos trabalhos, principalmente quando é necessário fazer isso numa escala, né, muito maior do que a gente está acostumado, assim, para materiais únicos, unitários, né? A gente vai trabalhar um pouco disso na apresentação. A grande questão aqui, realmente, como o Bruno falou e os demais também colocaram, é como unir o desenho educacional, o design educacional, a um processo em larga escala. Quando um professor prepara uma aula, ele está preparando uma aula pensando naquela turma específica, se ele conhece a turma, melhor ainda, ele consegue preparar a aula dessa semana para essa semana, da semana que vem, ele prepara na semana que vem, e aí ele consegue tendo feedbacks desses processos. E ele consegue, a partir disso, melhorar o seu rendimento com a turma e priorizar temas que a turma não entendeu e outras coisas. Quando eu entro na educação à distância, eu tenho padronizações e eu tenho larga escala. Eu produzo algo que alguém vai consumir amanhã, mas que pode consumir daqui 2 anos. Eu produzo algo que alguém do Acre e do Amapá e do Florianópolis vão estar trabalhando juntos. Eu produzo algo que pode estar na classe A, um aluno da classe A e um aluno da classe C. O mesmo material precisa ser pensado para diversas possibilidades de interação. Um outro desafio que eu tenho, como eu falei mais cedo, o professor, quando usa o material didático em sala de aula, tem um professor usando material didático em sala de aula. Na educação à distância, o material didático acaba sendo, em muitos momentos, o professor. E eu tenho aqui um desafio. Então, na hora que a videoaula é acessada, na hora que o podcast é acessado, na hora que o livro, o texto é lido, eu tenho que ter a mesma relação, uma relação mais próxima possível entre professor e aluno, através do material. Óbvio que na educação à distância, eu também tenho aulas síncronas ao vivo com os professores. Mas acontece 2 processos aqui interessantes. Eu tenho muitos alunos dentro de uma mesma sala, então ele nunca vai ser igual no processo de
junção assim do tete a tete, e eu tenho também uma tradição dos alunos não acompanharem, os alunos preferirem os materiais gravados do que as aulas ao vivo. Então, se eu tenho uma turma ali com 100 alunos, dessas 10, eu sou professor também na educação à distância, 10 aparecem na aula ao vivo, o resto vê depois, não ao vivo. Eles até assistem, mas eles assistem depois, não ao vivo. Então, eu tenho a dificuldade, e a grande dificuldade é como fazer educação integral em larga escala. Como fazer uma educação que cuide do aprendizado e que cuide de todos os aspectos humanos em larga escala. Aí está o grande desafio que a gente tem. Então, falando um pouquinho da Unaspress, a Unaspress ela produz materiais vinculados à graduação e pós-graduação, então esse é o nosso foco, para toda a rede de educação adventista à distância. Dessa forma, ela contribui com serviços de qualidade à comunidade acadêmica, esse é o nosso objetivo principal. Então, essa produção da Unaspress, ela hoje, pelo menos no atual cenário, está se focando em graduação e pós-graduação. A gente ensaiou algumas coisas para a educação básica, mas ainda são ensaios. Em larga escala, graduação e pós-graduação. Então, esse é o nosso escopo. A Unaspress já existe há mais de 25 anos como editora, mas trabalha há 3 anos dentro da produção em larga escala do material didático mesmo. Tá? Nós fizemos alguns materiais no passado, só que pontuais, em larga escala mesmo, aumentando-se cursos e aumentando-se processos, a gente está fazendo há 3 anos. Então, o que a gente vai contar aqui é a nossa experiência de últimos 3 anos, e uma experiência que tem a particularidade de uma equipe que está aprendendo a fazer isso enquanto faz, e de uma pandemia no meio do caminho. Então, de reinvenções do próprio modelo. Então, é isso que a gente vai trazer aqui, do mais recente mesmo para vocês. E aí, a nossa grande questão, e eu peço para o Bruno entrar aqui, é qual o modelo de produção? Antes da gente começar a falar de trilha de aprendizagem, de mapa de conteúdos, de objetos de aprendizagem, a nossa pergunta foi, como produzir isso em larga escala? Como fazer isso? Não fazer uma disciplina. Eu não quero fazer uma videoaula. Só para vocês terem uma ideia, em 2 anos, nos últimos 2 anos, a Unaspress produziu 198 disciplinas. O que significa isso? Eu estou falando que são 198 livros de mais ou menos 150 páginas. Eu estou falando que nós temos aqui mais ou menos 700 a 800 videoaulas. Nós estamos falando mais ou menos esse mesmo número de podcasts. Nós estamos falando de muitas perguntas, quiz, provas, simulados, passando aí de 10, 20 mil questões sendo produzidas em 2 anos. Isso que eu falo que é larga escala. Como fazer isso em larga escala sem perder qualidade? Então, Bruno vai falar um pouquinho sobre essa questão. Aí daqui a pouco a gente entra nos objetos de aprendizagem mesmo. Tá ligado aqui, Bruno? Pode falar. Oi, então vamos lá. Uma das coisas que a gente vê assim, de forma bem recorrente nos dias de hoje é a sugestão, ou vamos dizer assim, o pensamento de que as metodologias ágeis elas são, né, realmente o caminho para eficiência e para velocidade hoje na produção de materiais. A gente teve a oportunidade de visitar algumas fábricas de conteúdo nesse processo, ver sua organização interna, e a gente vê, pelo menos, 2 ambientes. Ambientes que são gerenciados de forma focadas no indivíduo, né? Você tem um líder, um gestor que ele acaba conduzindo e puxando o ritmo da produção, e algumas fábricas de conteúdo, alguns ambientes de conteúdo que tem algum processo formal de gestão dos seus projetos, da sua produção. De maneira geral, você percebe que existe 2 linhas de produção que acabam sendo
conflitantes, duas linhas de produção que muitas vezes acabam disputando espaço. Existe as abordagens de gestão de projetos mais tradicionais, que a gente chama elas em cascata, né? Você define as fases. A fase 1 é produzir a parte de conteúdo, depois a segunda fase vai ser a diagramação, e você vai escalonando essas fases, e uma fase só começa depois que a outra termina. Os formatos mais tradicionais a gente chama de formato waterfall. E ambientes de gestão, muitos contextos de gestão de projetos acabam usando esses métodos tradicionais. Qual é o problema? É que muitas vezes a produção para EAD, principalmente para graduação, quando a gente pensa no contexto de mercado, é um contexto que exige uma velocidade muito grande, e muitas vezes você passa por vários obstáculos no caminho quando vai produzir os materiais que são não previstos antecipadamente. Nesse contexto, as pessoas têm tomado a decisão, muitas fábricas de conteúdo, muitas pessoas que trabalham com gestão de produção de conteúdo, têm tomado a decisão de ir para metodologias ágeis, né? A gente chama o Kanban, o Scrum, ou outras abordagens que são denominadas abordagens ágeis de produção. Nessas abordagens ágeis, a gente entende o princípio básico da produção ágil é de um incremento. O material, o produto, ele vai passando por incrementos na cadeia de valor. Vamos pensar um e-book, por exemplo, ele recebe o material bruto do conteudista e, na seguida, ele passa por um incremento de valor, que é um processo de revisão. Depois, ele passa por um incremento de valor, que é a parte da parte estética do projeto gráfico. E esses incrementos de valor, eles são acompanhados ao longo de um fluxo de trabalho que não necessariamente acontece em cascata. Qual que é a problemática quando você pensa isso em larga escala? É que a produção, muitas vezes usando os mecanismos ágeis da forma como o mercado utiliza hoje, você acaba tendo muito pouco controle, né, dos detalhes de produção. Cada artefato, cada item, por exemplo, vamos dizer assim, um quiz, um questionário que é aplicado depois para o aluno lá na ponta. Lá. Se você tem, por exemplo, um problema depois de um produto finalizado, acabado de um produto finalizado, e um item, por exemplo, uma questão está inadequada, e você vai fazendo incrementos e melhorias sem o controle de cada item, de cada artefato na sua especificidade, dos seus componentes internos, então isso acaba criando versões, acaba criando descompassos na produção. Então, as metodologias ágeis, elas são orientadas a entregar um produto final, mas ela não, tecnicamente, ela não foi pensada para controlar os seus componentes internos daquele produto, as versões daquele componente e essas implicações. Então, hoje a gente entende que conforme você vai escalando, vai aumentando ainda, né, a quantidade, né, o tamanho dessa produção, você precisa controlar num pós-venda, vamos dizer assim, ou quando você entrega para o aluno esse material para ele consumir, esse controle item a item, componente a componente, ele faz muito necessário, e o controle de versões. Então, e tem uma outra implicação que a metodologia ágil também acaba sendo um pouco sufocada, é que ela demanda muita gente especializada na gestão dos caminhos, né, da metodologia em si. E aí, então, para você produzir em larga escala, você precisa, como o Spotify ou alguma outra grande organização, acabar fatiando em pequenas unidades especializadas, com gestores especializados naquelas pequenas unidades. Então, você acaba tendo, a gente chamaria no mercado um product owner,
que é um especialista no produto, você acaba tendo um gestor ali, um líder de time. Então, você precisa fatiar a sua equipe em pedaços em que tenham gestores especializados ou pessoas com domínio nessas metodologias. Qual que é o problema? É que muitas vezes esses indivíduos, trabalhadores, eles acabam migrando para empresas especializadas na área de tecnologia. Então, você tem um desafio. Você está produzindo conteúdo ou você está produzindo algo relacionado à tecnologia? E o que a gente percebe é que se torna cada vez mais imperativo uma fábrica de conteúdo, na verdade, ser uma empresa de tecnologia também, com pessoas, com colaboradores, com habilidades e competências relacionadas à parte de tecnologia, que é onde está essa área de domínio para esses trabalhos mais especializados em metodologias ágeis. Para tentar corrigir um pouco desses desafios, ou tentar minimizar as implicações, as problemáticas relacionadas a isso, a gente hoje trabalha num formato híbrido que em camadas sobrepostas. O nosso planejamento inicial ele é todo feito de forma tradicional. A gente pensa nas fases, escopo de forma tradicional, né? Faz um termo de abertura, né? Alguns devem conhecer, a gente faz uma estrutura analítica do projeto, como seria o passo a passo tradicional. Conforme a gente vai entrando na produção em si, a gente tem feito ela como se fosse no formato de Kanban, que você vai passando, né, o card etapa por etapa. Só que agora a gente vê num novo cenário, novo desafio, de controlar os componentes internos. E para isso a gente está trazendo hoje já as discussões e começando a inserir influências da gestão de produção mais especializada, que aí envolve essas partes de componentes, né, controle de componentes, de itens, artefatos em suas especificidades. São 10 horas. Então, esse, vamos dizer assim, seria um resumo de parte das discussões aí, só sobre gestão, né, especificamente. É interessante essa discussão que o professor Bruno trouxe, justamente porque aí você ouve tudo isso, você da área da educação, nós da área da educação, né, e pensa o seguinte, eu queria produzir conteúdo, eu queria produzir material didático, eu quero fazer algo que o aluno aprenda. Aí vem toda uma discussão sobre gestão de projetos, gestão de processos. Aí você fala assim, tipo... Você está passando? Né? Aí você pensa, mas sério que eu tenho que fazer isso? E aí o Bruno fala uma coisa interessantíssima, o professor Bruno fala o seguinte, se você quer produzir conteúdos de aprendizagem, não só você tem que ir para a área da gestão, como você tem que ir para a área da tecnologia. Como assim eu tenho que ir para a área da tecnologia se eu quero produzir educação? Olha a loucura que a gente está vivendo hoje no nosso meio, na nossa expertise da educação. Cada vez mais educação, gestão e tecnologia se fundem em uma coisa só. Se quisermos sobreviver a médio e longo prazo, como educadores, como escolas, como sistemas de ensino, devemos nos atentar para isso. Se você rapidamente colocar aí no Google a busca sobre edutechs, você vai ver várias delas. O que é uma edutech? São startups de tecnologia das áreas de educação. Como potencializar o ensino? Como potencializar a aprendizagem? Como fazer isso se não for única e exclusivamente por meio da tecnologia e da gestão de processos? Quando a gente se deparou, e a fala do professor Bruno traz isso, a gente se deparou... Cancela sua tela. Quando a gente se deparou com isso, há 3 anos atrás, olha, o Unaspres vai fazer o quê? Educação. A gente chegou e falou, não, beleza, eu tenho que fazer aulas, videoaulas. Eu já era professor fazia mais de 10 anos, o Bruno, todo mundo que tinha conhecimento, a gente já foi aluno, eu sei fazer aula. Vou fazer aula. Vou fazer um livro.
vou fazer um quiz. Por que o professor não fez uma prova já? Então, ok, beleza. E aí, pode passar para o próximo slide, Fernando, fazer um favor. E aí, a gente se deparou num desafio tremendo. E eu quero que o Fernando fale sobre isso. Não, é ali não. Aqui mesmo? Aqui mesmo. E eu quero que o Fernando fale sobre isso. O desafio tremendo de fazer uma educação que alcance muita gente, que alie tecnologia e gestão, que seja em larga escala, mas que tenha processos pedagógicos que não esteja focado no conteúdo, mas na aprendizagem. Bom, desenvolver tudo isso é extremamente complexo. E quando a gente fala de aprendizagem, a gente está falando de relacionamento, né? De relacionamento. Prioritariamente, a gente está falando de um relacionamento entre professor e aluno. Aí está o desafio. O grande desafio é como construir um ecossistema onde eu, mesmo tendo a distância, né, da educação à distância, ainda assim estar próximo desse aluno, ainda assim se fazer presente, né, na vida desse aluno. Então, aqui o que nós estamos fazendo é focar na experiência. Como é que é a jornada desse aluno ao longo desse processo de aprendizagem? A nossa ideia, o nosso interesse é não simplesmente gerar conteúdo ou criar conteúdo, porque isso seria relativamente fácil. O grande desafio é criar, então, não apenas conteúdo, mas sim uma experiência de aprendizagem, onde a gente consiga, então, aproximar esse aluno de todo esse ecossistema que nós já introduzimos aqui para você. Esse ecossistema com diversos materiais, com diversas ferramentas de aprendizagem, com recursos de tecnologia, com abordagens de produção que propiciem a escala da construção desse material. Então, o grande desafio aqui é como, então, transpor essa distância e se tornar presente, então, na vida desse aluno, transformando ele, então, no grande gestor da sua própria educação, aquele que tem autonomia para decidir os caminhos de aprendizagem que ele quer seguir. Ao longo dessa nossa apresentação, a gente vai entender um pouco mais como nós fizemos, quais ações, quais atividades nós executamos aqui para transpor, então, essa distância. Pode falar. Então, por qual motivo nós escolhemos, então, produzir os nossos próprios materiais? Por algum tempo, a gente consumiu conteúdo de outras fábricas, de outras produtoras, e a gente se viu num ponto de ter algumas complicações. Como você sabe, nossa educação é confessional. Isso implica que as produtoras teriam grande dificuldade para nos entregar um material compatível com aquilo que a gente acredita, compatível com a nossa fé. Então, uma solução para isso, uma ótima solução para isso seria, se não, construir, confeccionar o nosso próprio material. Isso faz parte dos nossos 3 pilares, né? Confessionalidade, a qualidade e o custo disso. A qualidade, por quê? Nós temos aqui todo um caminho de produção que nos garante a cada etapa checar e fazer também uma dupla checagem da qualidade desse material que tem sido entregue, desde a ponta do professor até aquilo que nós produzimos aqui internamente. Então, o professor nos entrega o material, isso passa por uma avaliação, passa por uma revisão e até mesmo correção, se for necessário. Quando o material está na nossa mão, quando o produto está sendo produzido aqui dentro da nossa casa, a gente tem uma condição muito maior de verificar cada uma dessas etapas e imprimir qualidade sobre aquilo que a gente está entregando. Um outro ponto importante é quanto que a gente paga por isso, a questão de custo. Quando a gente fala de escala, a gente está falando de uma produção, de uma grande produção. Quando a gente pensa nisso, a gente está falando, a gente tem que calcular também quanto que a gente vai gastar, né, para produzir
para produzir todos esses objetos. Bom, faz parte da ideia de design entregar o melhor pelo menor custo. Então, o nosso objetivo aqui é sempre entregar o máximo em escala, de forma replicável, reduzindo da maior forma possível o custo de toda essa produção. Então, a gente pensa esses 3 pilares de forma conjunta, e tudo que a gente entrega, ele passa pelo filtro desses 3 itens que são importantíssimos para a nossa produção. Então, mãos à obra agora, mãos na prática. Vamos discutir aquilo que realmente te trouxe a essa palestra, essa mesa hoje. Como fazer em larga escala. E como isso pode ser aplicado na sua vida em 2 formas. No micro e também, se você quiser, e se você se atentar para este mercado que está em ascensão. Tá? Hoje, esse é o mercado do futuro, as edutechs. Tá? Então, primeira coisa, o que você está vendo aí na tela é o que a gente chama de mapa da disciplina. É o mapa ilustrativo dos objetos que a gente tem de uma disciplina de 2 créditos. Imagina que a disciplina, normalmente, é aquela que você fez na faculdade, na graduação, tinha 2 aulas semanais, essa aqui é uma aula, seria equivalente a ela. Então, a gente divide em 2 unidades, eu tenho que fazer ali a apresentação da disciplina, plano de ensino, eu faço um cronograma das atividades, quando o aluno vai entregar cada coisa, eu explico para ele o critério de avaliação, tenho ali avisos e o tutor. O tutor, ele faz um semi-professor, ele é o papel de um semi-professor. Ele vai tirar dúvidas, técnicas e processos. Eu também tenho o professor regente da disciplina que vai dar as aulas ao vivo e vai corrigir e tirar dúvidas que o tutor não conseguir resolver. Então, tem um falho com o tutor que faz esse intercâmbio entre aluno e professor. E aí, depois eu tenho aquilo que eu vou chamar de objetos de aprendizagem. Por que objetos de aprendizagens? Ou a gente chama aqui na sigla OA. Os objetos de aprendizagem são aquilo que eu traço e falo. São as migalhas. Eu vou jogando a migalha no caminho. Se o aluno for seguindo as migalhas que caíram pelo caminho, ele chega ao destino dele. Então, a primeira migalha é um livro, texto. Porque alguns alunos aprendem bem lendo. Outros alunos aprendem muito mais vendo. Então, a segunda migalha que eu tenho, o segundo objeto de aprendizagem, é a videoaula, que se completam. É o mesmo conteúdo no sentido macro, mas não é o mesmo conteúdo no sentido micro. Eles são complementares. São formas diferentes, usando suas próprias linguagens para ensinar aquele conhecimento. Depois eu tenho atividades, fórum, desafios. O fórum é colaborativo, entre outras pessoas. O aluno falando com outros alunos e o tutor mediando este processo, e o professor colaborando com esse processo. Só que é o aluno construindo o conhecimento em parceria. O desafio, a diferença é que é o aluno com ele mesmo e o professor corrigindo. Depois eu tenho os objetos de aprofundamento, que são podcasts, porque podcast é uma tendência. Já chamo vocês para as 11h45? É isso, né? Não, 10h45. 10h45 nós vamos ter uma sala só falando de podcast, como construir um podcast. E aí a gente vai contar o case dessa questão do podcast aqui. É só procurar ali na programação dos TPPs lá, você vai ver, eu acho que se não me engano, a 5 a 6, vai estar lá, como construir um podcast. É esse case aqui. E depois o Saiba Mais é curadoria. É como o aluno pesquisar na internet conteúdos que vão ampliar o horizonte dele daquele conteúdo específico, para que ele não fique restrito ao conhecimento que eu passo a ele, ou que o professor passa a ele nas aulas. É como ele vira realmente autônomo desse processo. Então, os objetos de aprendizagem são essas migalhas. Como que a gente cria esses objetos de aprendizagem? A gente precisa, cada um não pode assim, eu vou sair escrevendo, eu vou sair filmando, eu vou sair fazendo aí um fórum, um desafio, uma prova. Não. Nós temos que ter uma lógica, nós temos que ter um padrão. Esse padrão e essa lógica a gente chama de matriz de design instrucional. Design é desenho, instrucional de instrução. Qual é o desenho da instrução? Quais as migalhas que eu vou dando, quais objetos que eu vou dando para o aluno, para que ele consiga ser autônomo e ter o conhecimento que eu preciso passar para ele.
É sobre isso que eu vou pedir agora para a Luísa mostrar, como a gente produz essa questão. É o que a gente vai chamar aqui de timeline, ou linha do tempo da produção. Bom dia, pessoal. Eu vou começar, então. A primeira parte que a gente precisa ver, está tudo certinho, para a gente começar essa produção material, é o projeto pedagógico do curso, que é também conhecido como PPC. O que é esse PPC? Acho que a maioria de vocês já está familiarizada, né? É um arquivo onde tem todas as informações daquele curso. Então, se a gente está falando sobre o curso de publicidade, lá tem as informações das competências e habilidades, perfil de egresso, ementa de cada disciplina, bibliografias básicas e complementares, e algumas dessas informações do PPC a gente vai utilizar para produzir a disciplina. Isso tanto para uma disciplina presencial como EAD. Pode passar, vamos para o próximo. Aí a gente começa com o plano de ensino e com a matriz DI, como o Foles falou, que é a matriz, ela é o desenho do que vai ser a disciplina. Basicamente, tudo aquilo que estava no mapa vai estar na matriz, só que mais detalhado. O plano de ensino, a gente coloca as informações gerais da disciplina, qual que é o código que está cadastrado na secretaria daquela disciplina específica, se ela é para mais de um curso, né? Às vezes uma mesma disciplina ela pode ser tanto para o curso de administração, contábeis e tecnólogos também que a gente produz. Então, essas coisas todas, elas são construídas em cima de uma taxonomia de Bloom, que é desde a primeira parte, que a gente começa lá no conhecimento, que é quando a gente lembra de alguma coisa ou outra, de algumas informações, depois a pessoa compreende aquele conteúdo, ela consegue identificar essas coisas, depois ela consegue colocar aquilo na prática de uma forma, e depois ela passa a analisar, depois a sintetizar, avaliar, criar todas as cadinhas da taxonomia do plano, o aluno vai percorrer. Então, a gente precisa trabalhar nos objetos de forma que ele consiga, desde identificar até ele conseguir criar com base naquele conhecimento. Deixa eu passar. Aí a gente tem as videoaulas, que são uma das primeiras coisas que a gente vai produzir, porque é o que leva mais tempo quando a gente diz que o professor precisa elaborar a videoaula dele. Como que ele vai elaborar essa videoaula? Primeira coisa, ele vai escrever um texto para TP. O TP é o teleprompter, aquilo que os jornalistas utilizam, fica na frente da câmera, o texto passando para eles poderem ler. Por que a gente faz isso? Isso nos ajuda a ter um controle do que será dito. Como a gente falou um pouquinho mais cedo, a confessionalidade, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque quando a gente grava uma videoaula, nem tudo a gente pode falar, tem que tomar um pouco mais de cuidado para não prejudicar a instituição, filosofia institucional. Então, essas coisas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, é bom a gente ter o texto, porque a gente já sabe o que o professor vai falar, a gente já sabe quais exemplos ele vai dar, para não ter nenhum tipo de posicionamento político, abordar alguns temas polêmicos, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então, o bom do texto para TP, que é o teleprompter, é isso, a gente tem esse controle e também o controle do tempo dessa videoaula. A gente tem tempo para todas as atividades do aluno, vai exigir um tempo dele. Então, não quer dizer que eu tenho uma videoaula de 10 minutos que o aluno vai gastar apenas 10 minutos. Porque ele pode reassistir, ele pode pausar para anotar, ele pode pesquisar na internet algo que foi dito, então ele vai demorar muito mais tempo do que apenas o tempo de videoaula. Mas o tempo de videoaula a gente tem para pelo menos ter um controle disso, o tempo que vai durar, para a gente não ter uma videoaula de 2 minutos e outra videoaula de 15 minutos, não faz sentido, então a gente tem também esse controle. E o PowerPoint, claro, que os professores vão produzir, depois passa, tudo isso que eu estou falando aqui, passa por uma equipe de analistas editoriais, eles vão ver se está realmente didático. O slide, por exemplo, não pode ter só uma imagem, a não ser que esse seja o sentido realmente, mas a gente busca colocar um pouco de informação, deixar com tópicos, títulos, então todas essas coisas tomam bastante cuidado. O foco aqui é a gente dialogar com o aluno, não pode ser uma linguagem muito pesada, uma linguagem extremamente acadêmica, porque quando a gente está na graduação, a gente está começando, né? São os nossos primeiros passos com o universo acadêmico. A gente acabou de sair do ensino médio, então, alguns termos, algumas formas, alguns textos são muito difíceis de serem entendidos pelos alunos. Então, tem que ser tudo bem detalhadinho, usar as palavras mais simples possíveis, e todos os termos um pouquinho mais difíceis ou novos têm uma explicação. Então, essa equipe vai ler todo o material produzido, seja videoaula, e-book, atividades. Olha, não conheço essa palavra, a gente pede para o professor explicar, ou a gente mesmo já
explica. E todos os processos, todas essas atividades que o professor entrega para a gente, elas passam pela leitura, que é o que eu falei, que os nossos analistas vão ler, uma validação de um profissional da área, um mestre ou um doutor que vai ler e vai aprovar o conteúdo, ou vai pontuar, está faltando isso, está faltando aquilo. Esse processo é extremamente importante. Os PowerPoints passam por uma diagramação, porque a gente sabe, às vezes, uma formação em um determinado curso, às vezes não está tão familiarizado com design, então a gente passa por um processo para deixar esses PowerPoints padronizados com as cores da instituição, fonte, o que é muito bom, isso também conta para a qualidade do material, e também para ficar bonito, assim, visualmente falando, isso ajuda também. A gente tem até o tempo que cada slide vai ficar, né, que se for menos de 1 minuto e já mudou de slide, às vezes o aluno nem teve tempo de guardar aquele conteúdo. Se for mais do que isso, a gente acaba se distraindo e já perdeu o foco. Então, precisa ser... Todos esses cuidados são pequenos detalhes que a gente vai estudando, a gente vai conhecendo, a gente vai percebendo também durante o processo, a gente aprende muita coisa. Aí tem a gravação, a pós-produção, que é a edição, e a homologação, que é onde a gente vai ver, será que ficou alguma coisa para trás? Será que ficou algum errinho? Cumprimos com todas as métricas que o EAD solicitou? Aí a gente entrega para o EAD. Pode ir para o próximo. A gente tem os e-books, mesmo processo, o professor escreve, passa por leitura, validação, preparação de texto, correção ortográfica, também preparar o texto para ser diagramado. As nossas diagramações, uma parte delas é feita automática, então a gente já coloca algumas tags no texto para o texto já ser diagramado num padrão. Então tudo isso também a gente tem que fazer a homologação de novo, ver se deixou alguma coisa a passar e depois entrega no ar. E todas essas coisas aqui que eu estou falando para vocês, por incrível... a gente está buscando ensinar o aluno, mas a gente também está ensinando o professor a se adaptar para o EAD, porque a gente sabe que o EAD, ele é muito complicado, ele tem muitos detalhes, porque o aluno não tem um professor o tempo todo para tirar uma dúvida. Então, todas essas coisas precisam ser vistas detalhadamente. Pode ir para o próximo. Aí o podcast tem o mesmo processo, a diferença é, o professor não vai escrever o podcast, isso a gente vai falar na nossa salinha depois, mas a gente tem o mesmo processo, alguém vai escrever esse roteiro com base num tema da disciplina, como que funciona para a gente pegar e você ter que ir na salinha para a gente poder conversar e falar um pouquinho mais sobre o podcast, deixar esse gostinho aí de quero mais. Mas basicamente é isso, o professor sugere um tema e aí a gente vai produzir todo o podcast. Pode passar para o próximo também. Template final. Os nossos arquivos que a gente pede para os professores, eles vão em formato de template, ou seja, eles vão preencher dentro de um arquivo já estabelecido para a gente, tem lá as informações da quantidade de caracteres, da mesma forma que a videoaula tem um tempo limite, tanto para menos quanto para mais, a gente tem limites de caracteres por e-book. Eu não posso entregar para o aluno falando que ele vai ter 2 horas para ler esse material, e o material tem muitas páginas, eu não posso fazer isso, mas eu também não posso entregar para o aluno um livro que tem apenas 15, 20 páginas, é pouco, então a gente precisa trabalhar também calculando essa quantidade de páginas e se o material lá dentro também precisa ter qualidade. O template final é onde o professor vai escrever, ele já produziu o e-book, já produziu as atividades das unidades, já está tudo certo, agora template final. São as últimas etapas. Ele faz o simulado, que é o que o aluno vai fazer, as provas, conhece o conteúdo, que é um texto que vai para o e-book como se fosse o índice, o índice não, como se fosse a apresentação do que vai falar no e-book. Então, ele tem um resumo de todo o e-book nesse conhece o conteúdo. A sinopse, né? E as apresentações que vão lá para o professor apresenta toda a disciplina, apresenta a disciplina para o professor regente. E aí é a última entrega. Eu vou abrir aqui para vocês agora, para dar uma olhadinha rápida, no que eu vou compartilhar aqui. É interessante que uma das falas que ela falou, e é isso que a gente vai mostrar agora, para finalizar nossa palestra, tem esses 10 minutos, a gente, dentro dessa lógica de conhecimento, o professor está acostumado com 2 coisas. O professor está acostumado a dar aula presencial, e o professor, se fez mestrado e doutorado, que é a realidade aqui da educação superior, quando o professor está dando aula no ensino superior, ele está acostumado com o texto acadêmico, da tese, da dissertação. Qual é o desafio maior que a gente tem? Pegar esse professor e falar assim, professor, não é nenhuma das 2 coisas. Não é dar aula do jeito que se dava,
E não é escrever um texto acadêmico. É uma outra coisa. É um processo dialógico. Então, o que a gente produziu? A gente está... E está numa fase ainda de implementação de várias coisas. A gente produziu um manual de produção, ensinando o professor a produzir EAD. Inclusive, a gente está criando hoje todo um ambiente virtual, justamente, e a gente vai apresentar no próximo congresso, se Deus quiser, a gente está justamente criando um processo de como fazer isso automatizado, como ensinar o professor a ensinar dentro da lógica do EAD. Olha que interessante. Nós precisamos nos reinventar como professores dentro desse processo. E nós, como editora, e como fábrica de conteúdo, precisamos ensinar os professores a reinventar, porque senão a gente não precisa junto. Qual que é a grande questão da larga escala? Eu preciso de muita gente e 198 professores. Mas eu não tenho 198 professores que têm alta qualidade e que entendam o que é EAD. Eu preciso ensiná-los. Então, a gente entra aqui no Manual de Produção EAD. É um manual novo, antes a gente tinha esse arquivo de outras formas, mas aí a gente vai estudando, vai vendo que encaixa melhor, e a gente decidiu fazer esse manual, que só a própria diagramação do arquivo já está ensinando algo para o professor. Por quê? Quando os professores terminam de produzir o e-book, é diagramado pelos nossos diagramadores, e ele vai ficar nesse formato. Então, o professor já sabe como que vai ficar o produto, no fim das contas. Então, é com essa capa que vai ficar o Ela título. pediu para você ver se você consegue entrar no link que eu estou te mandando. Tá falando comigo? Não. Não? Tá, beleza. Então, a gente continuando aqui, a gente então todos os tópicos aqui de usuário, né, com todos os tópicos que é bem mais fácil para o professor encontrar. Agora, tá conseguindo, a tela está compartilhando para você, gente, ou ela está travada? Então tá bom. A gente continua aqui. Então, tem todas essas etapas. Eu já vou, então, direto para o texto. Aqui eu conheço o conteúdo que eu falei para vocês. Nesse caso, a gente fala do que vai ser esse book, né? Toda a introdução, enfim. Vocês estão vendo, né? E aí, depois a gente entra, então, na primeira parte. O professor ele vai produzir uma unidade de cada vez. Então, a gente disponibiliza para o aluno uma unidade de cada vez. São 4 partes. A unidade tem... unidade aqui, quando a gente fala, tem a ver com créditos. Então, se uma disciplina tem 4 créditos, ela vai ter 4 unidades de e-book. É um e-book com 4 unidades. Só que a gente disponibiliza uma parte de cada vez. Nesse caso, a gente já juntou tudo num e-book só, as unidades separadas. Então, a primeira unidade, a gente vai falar sobre as etapas, né? Primeira unidade, planejamento. Vai ter o plano de ensino, matriz de DI. Segunda unidade, e-book, videoaula, todo o material. E assim vai. Tem bastante coisa. A gente tem conceitos, a gente explica qual a importância. Teve uma certa dificuldade, às vezes, para explicar por que a gente tem que elaborar as atividades antes de elaborar o e-book. A explicação que a gente tem para isso, por que a gente pede para o professor já elaborar a atividade antes de ter escrito o e-book, é porque a gente tem uma disciplina, a gente tem ali as competências e habilidades que o aluno precisa alcançar, os objetivos que ele vai alcançar ao cursar essa disciplina. Então, você passa uma atividade com base nisso. Então, eu sou professora, eu tenho que escrever uma atividade assim, 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 porque quando o meu aluno se formar, ele precisa ter competência suficiente para fazer isso aqui. E aí, depois eu escrevo meu e-book com base nisso, como que eu levo o aluno a responder essa atividade, responder essas questões, enfim. E aí, por isso que a gente pede atividade já no começo, para bater também com o validador, será que esse conteúdo realmente é o que a gente está querendo dizer? Então, tem aqui a validação, vai responder um formulário, o validador responde o formulário para isso ser aprovado em conselho editorial, porque apesar de tudo, né, o livro é uma publicação, apesar de ser só no formato em PDF. E a gente tem aqui ensinando realmente o professor como preencher um plano de ensino, como preencher uma matriz de DI. Tudo isso aqui é planejamento. A gente já põe exemplos aqui para o professor, né? Aqui a imagem ilustrativa,
uma legenda, a fonte dos nossos bancos de imagem e tudo mais. A gente vai aqui, ele já separa aqui, ó, desde o comecinho, ele já tem que me dizer o título de cada unidade, quais são os principais tópicos que ele vai abordar, tanto no e-book como na videoaula. Deixa eu dizer aqui, vou mostrar mais coisas para vocês. Então, a gente tem aqui videoaula, fórum, uma breve explicação, porque ele vai usar isso, depois a gente entra na unidade 2, que é o e-book, a gente ensinando o professor como escrever um e-book. Aí, com base nisso aqui, a gente tem os templates. Eu não vou mostrar tudo, né? É bem longo aqui a explicação, mas eu vou direto para os nossos templates. Eu peguei um exemplo aqui de uma disciplina, vou abrir aqui para vocês. Essa disciplina, Teoria da Contabilidade, por exemplo. A gente não tem ainda o nome do conteudista, mas isso aqui é o que é enviado para o professor. Esse arquivo e o arquivo em PDF. É uma disciplina de 2 créditos para o curso de Ciências Contábeis. A gente explica, professor, acesse o manual de produção EAD e tal, e aqui a gente tem os links de cada template. O que acontece? A gente clica no primeiro link e ele já baixa automaticamente no computador. Ó. Aí a gente abre o arquivo aqui e o professor consegue preencher. A gente já está preenchendo esse material antes de mandar para o professor boa parte. Então, olha só, já coloquei aqui o título, eu já coloquei a ementa que eu peguei lá do PPC, que é o projeto pedagógico do curso, que são coisas que o professor não vai alterar. Então, ele tem que escrever o e-book com base nessa ementa. Ele tem que produzir as videoaulas e as atividades com base nessa ementa. Ele precisa utilizar as bibliografias básicas e complementares no material dele. E a gente usa o controle de edição, ó. Se a gente coloca aqui, eu tento digitar, eu não consigo. Mesmo que eu habilite aqui, eu não vou conseguir editar. Ó, porque ele está bloqueado. Então, o professor só vai conseguir digitar dentro das partes que são permitidas. Então, unidade 1, a gente pode colocar planejamento, talvez. Posso colocar aqui planejamento, enfim, eu vou elaborar aqui um título para essa unidade, os critérios de avaliação, 5% da nota do aluno vai para quiz. Isso aqui, gente, é tudo algo que pode ser alterado. A gente entende que algumas disciplinas, elas são muito mais práticas do que teóricas, então ela vai precisar talvez de muito mais atividades do que de e-book, mas a gente mesmo assim, a gente tem um padrão e essas alterações serão combinadas com a coordenação do curso. Integração com a filosofia institucional. Então, todas essas partes. Eu vou abrir só o último aqui para a gente já ver como que é, mais ou menos. Não, você salva não. A gente vai, então, vou abrir o TP e o e-book. Assim, a gente já vê os dois e-book. Vamos dar uma olhadinha. Acho que os dois já baixaram aqui. Deixa eu ver. Cadê? Vamos abrir o TP. O TP a gente faz dessa forma, porque que ele é dividido em 2 colunas. Quando a gente trabalha com comunicação social, né, produção audiovisual, a gente utiliza o roteiro de 2 colunas. Porque tudo que é preenchido só na metade da folha, em média, dura 1 minuto. E lembra aquilo que eu comentei? 1 minuto de videoaula, 1 minuto de fala por slide. É o que é bom para o aluno não se distrair e não... E dá tempo dele pegar o conteúdo. Então, a gente já separa, assim, para poder ter esse controle do tempo de videoaula dele. E ele vai escrever aqui dentro, aqui ele coloca o print do slide para a gente saber que essa fala tem a ver com esse slide aqui, ele está falando. E o e-book. Cadê o e-book? Vou mostrar para vocês o e-book aqui. Que o professor também vai escrever dentro de um template. Inclusive, nossas atividades que são com base na taxonomia de Bloom, a gente coloca aqui, ó, para preencher esse material, verifique o e-book do Manual de Produção EAD, que é aquele que eu estava mostrando, nas páginas tal. A introdução tem que ter essa quantidade de caracteres, ele vai escrever os objetivos, vai escrever a introdução, depois o desenvolvimento, que é essa quantidade aqui. Então, tudo isso pode ser alterado dependendo de como for a disciplina, referências, todas essas coisinhas, a gente vai auxiliando o professor, a gente vai ajustando esse aqui. Eu disse que era o último, mas eu vou abrir o último agora. Me empolgo falando disso, gente. Vamos lá. O questionário, que o padrão é mais ou menos o mesmo para as avaliações, mas acho que isso é muito interessante porque algumas pessoas têm dificuldade na hora de preencher. Também ele só vai conseguir editar dentro
Então, aqui ele precisa colocar o nível da taxonomia de Bloom. Questões de baixa dificuldade, a gente fala que são aquelas de conhecimento, o que significa tal coisa, tal. Então, isso a gente também tem esse controle. Não é porque é baixa dificuldade que é fácil de responder. A gente não tem como saber o que para o aluno vai ser fácil de responder. Um tem uma dificuldade e o outro tem outra. Então, aqui o que a gente vai usar é a taxonomia de Bloom sempre. O trecho do livro, essas caixas em cinza não vão para o aluno, vão apenas para a equipe de tutoria do EAD. Esse trecho do livro ou da videoaula que está a resposta é porque, assim, vamos supor que o professor está ali, disponibiliza a prova e o aluno, não, isso não foi explicado durante a disciplina. A gente tem aqui a prova de que isso foi, sim, explicado. Caso tenha algum problema, a gente consegue encontrar lá no e-book e tal. Local a referência completa, caso a questão tenha. O enunciado, a alternativa correta, sempre 5 alternativas. E aqui a gente tem o feedback, que isso é automático. Então, o professor já escreve o feedback. Caso o aluno acerte a questão, vai aparecer o feedback para o aluno, isso mesmo, e ele justifica. Então, realmente, a soma desses dois valores é tal por causa disso, disso, disso. Ele justifica. Caso o aluno tenha acertado no chute. E o feedback de erro é quando a gente tem o aluno erra a questão, e aí a gente vai tentar ajudar ele sem dar a resposta certa, porque ele vai tentar de novo. Aqui nesse caso do quiz e do simulado, o aluno tem 2 chances, e aí ele consegue ali tentar, o professor dá uma dica, lembra, a gente estudou tal e tal coisa, lembra desse termo, que não sei o quê, não esquece que para somar você precisa antes fazer tal coisa na conta. Então, esses são os feedbacks que a gente utiliza. Tudo isso porque o quiz não é só avaliativo, ele também vai ajudar o aluno a aprender. E todos os nossos processos aí, tem bastante arquivo aqui, se desse tempo eu mostrava todos eles, mas não dá tempo. E é isso aí. Obrigada, gente. Aqui, em resumo, é aquilo que a gente tinha discutido anteriormente, com a nossa introdução. Como chegar num processo de ensino-aprendizado que garanta a aprendizagem dos nossos alunos, que garanta que o aluno realmente aprendeu, só que fazendo isso em larga escala. Então, o desafio aqui é duplo. O desafio é garantir a aprendizagem e fazer isso em larga escala. É possível. Por exemplo, a Luísa acabou de mostrar o template ali de perguntas e respostas. Aquilo lá a gente divide dentro da taxonomia de Bloom. Põe aquilo que é mais fácil, o lembrar, quem foi o imperador do Brasil? E até criação, o que faço com essa informação? Por que o Brasil é tal como é? Trace isso com a época do Império. Então, estou criando um novo conhecimento. Só que depois a gente manda isso para o AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizado, e aí entra o terceiro desafio, como garantir que esse processo está realmente acontecendo. Eu falava que aquela pergunta era fácil. Os alunos foram fáceis? Como eu acompanho isso? E aí entra toda uma questão de Big Data e de mapeamento de dados, que na educação é hoje um dos próximos grandes temas a serem debatidos. Como eu garantir que o aluno está aprendendo a partir de dados computacionais? Como eu criar trilhas diferentes se ele não entendeu? Você viu que a gente já criou feedback. Olha, você errou. Tenta isso. Faz a prova de novo. Já é uma forma de criar trilha. Mas como automatizar esse processo? Talvez o aluno errou, eu dou já uma videoaula para ele e falo assim, faça isso aqui. Se você errou isso é porque você não entendeu aquilo. Esse é o grande desafio agora para os próximos passos. Chegar nesse nível de interação e de ensino-aprendizado. Aí está a grande coisa. Mas isso fica para o ano que vem aí no nosso próximo congresso, tá? De novo, faço o jabazinho. A gente vai ter agora, às 10h45, nós vamos falar sobre como a gente produz podcasts, tá? A gente vai falar, a gente deu aqui um vislumbre geral, e 10h45 a gente vai ter um intervalo agora, vai falar sobre como produção de podcasts, tá? Então, vejo vocês lá, é uma outra sala, se eu não me engano. A gente já estourou nosso tempo aqui, respondi algumas perguntas aqui no chat mesmo, agradeço a quem fez pergunta, mas se vocês tiverem perguntas, qualquer coisa, estamos à disposição, tá? Nós trabalhamos aqui no prédio da reitoria do NASP e podem entrar em contato conosco. Lá nos anais tem nossos e-mails, tá? Então é só procurar ali. Deus abençoe todo mundo.